Diogo, vamos falar de futebol? Arranca com isso, Rui. O Vai lá. importante numa fase em que és muito jovem é brincares, é divertir-te, é teres prazer naquilo que fazes com o futebol. No Massamá, no ano em que estive, havia o projeto com o Sporting. Sim. Também estavam lá 7 jogadores da formação do Sporting, faziam a transição de júniores para séniores. Vais ali para o Sporting, aquela equipa que joga ali na primeira divisão. Comigo. Inesquecível, é incrível. É um golo que marca o início da minha carreira, digamos assim, a nível profissional, porque foi o meu primeiro ano como profissional. E tu ainda jogaste com o Valerón, não é? Valerón, sim senhor. Que jogador. Mágico da bola. E hoje em dia penso melhor também em futebol e tenho mais calma nos momentos de decisão. Isso também pode influenciar um pouco a forma como jogo e essa explosividade não ser tão evidente. Diogo, vamos falar de futebol? Arranca com isso, Rui. Olha lá, malta, temos aí Diogo Salomão connosco hoje no Vamos Falar de Futebol 10. Não era 10, mas joga bem com os pés, pá. Portanto é bom para falar connosco. Diogo, obrigado por te juntares. Pá, eu vou-te ser muito honesto, eu comecei a seguir-te quando chegaste ao Sporting, porque eu sou sportinguista ferrenho. E portanto, quando chegaste ao Sporting, comecei a seguir-te. Chegaste lá, ainda por cima és um gajo que gostas de ir para cima, partir no drible, e temos poucos. E por isso acompanho-te um bocado mais. Obrigado por te juntares. Espero que seja uma conversa fixe para ti também. Prazer é todo meu, obrigado pelo convite e vamos falar um bocadinho sobre futebol, é isso mesmo. Bora! Olha, já achas que há poucos jogadores como tu no futebol, gajos que vão para cima, e ontem perguntava ao Pedro, que vão para cima no 1 para 1, que gostam do drible, que são verticais, malta como tu, como o David Caiado, como o Pedro Santos, que já cada vez há menos, o futebol está cada vez mais estático e os jogadores são muito mais posicionais. Sim, eu penso que tem-se alterado um pouco ao longo dos últimos anos, tem-se perdido um pouco esses jogadores são mais rebeldes, digamos assim, que arriscam mais, gostam de encarar. Eu acho que também parte um pouco também da forma como nós crescemos com futebol jogado na rua, onde o 1 para 1 é a maior parte do Para a cueca, né? Para a cueca. As cuecas, os cabritos, é aquilo que nós gostamos. E, claro, crescemos um bocado com isso. A nossa geração jogava-se muito à bola na rua. Tanto o Pedro Santos, também como estavas a dizer, e o Caiado são da minha idade. E isso, se calhar, tem-se perdido um pouco, porque os jogadores hoje em dia noto que são um bocado mais formatados nesse sentido e que têm muito mais instruções, tira-se um pouco a criatividade e a maneira deles se expressarem às vezes dentro de campo. Acho que Olha, tu não vens da formação de um clube grande. Depende do que é que as pessoas acham, do que é que as pessoas têm a dizer do Casa Pia, mas por definição estiveste no Estrela, estiveste no Damaense e depois estiveste no Casa Pia. Isso faz diferença? Sentiste fazer diferença? E já falamos um bocado mais da tua carreira na formação, mas quando chegaste, por exemplo, ao Sporting, sentes que e deste um salto muito grande, né? Tu saltas do Real Massamá para o Sporting, o não ter uma escola, por exemplo, como a do Sporting ou como a do Benfica, achas que isso faz alguma diferença quando chegas a um nível desses, ou o que interessa é a bola a rolar e a capacidade de aprendizagem? Não, eu penso que faz alguma diferença, sem dúvida. Acho que as bases são muito importantes e, claro, não podemos comparar o nível que há nas formações desses clubes grandes com os clubes com menos capacidades, digamos assim. Claro, o importante numa fase em que és muito jovem é brincares, é divertir-te, é teres prazer naquilo que fazes com o futebol, mas chega ali uma fase de iniciados, juvenis, em que a exigência tem que ser outra e tens de ter uma aprendizagem muito forte, tanto a nível tático, e isso, claro, as condições são completamente diferentes. Eu tive também a oportunidade, antes de dar esse salto para o Sporting, de ter um treinador que tinha sido jogador no Sporting, que era o Filipe Ramos. Sim. E também com ele tive a oportunidade de aprender bastantes coisas, que era um treinador com uma experiência enorme e que tinha um futebol muito definido na sua cabeça e que me teve a oportunidade de ensinar bastantes coisas relativamente ao jogo. O Real estava na segunda B ou na segunda Liga, quando tu chegaste lá? Estávamos na segunda B, nesse ano. Segunda B. Quando eu fui para lá. Exato. Okay. Portanto, depois saltas do Real para o Sporting. Mas vamos falar um bocado mais da formação. Tu fazes a formação no Estrela, depois começas no Estrela, vais para o Damaense, voltas ao Estrela e depois vais para o Casa Pia. Como é que isto tudo se dá? Foi porque tu és ali da zona, não é? Perto? Sim, eu sempre procurei clubes perto de casa, porque era mais fácil para chegar a transportes também.
ou às vezes até ia a pé, porque o Sim. Damense também era mesmo ao lado de casa, não tinha que andar muito. Eu vivi em Alfragide, pá, ali perto. Então és ali de lá, eu sou da Reboleira, portanto Sim, somos vizinhos. vivi ali perto. Ok. Então eu comecei no Estrela com 6 anos, que foi o primeiro clube onde pedi aos meus pais para me inscreverem, era a idade mínima que se podia entrar. E já com 12 ou 13 anos, se não estou em erro, saltei para o Damense. Não tive a continuidade no Estrela que esperava, também por questões físicas, que eu era muito pequenino. Franzino, não é? Exatamente, e tive dificuldades em encaixar-me, porque faz muita diferença nessa altura de iniciados. Há jogadores que já deram um salto corporal e eu, como era pequenino, fazia muita diferença a nível de jogo. Sim. Então, e é um futebol que a malta acha que tens de ser grande para jogar a bola, não é? pô, ainda há um bocado essa ideia na cabeça de muitas pessoas, que às vezes é errada. Claro, a qualidade também conta muito e essa também eu tinha desde pequenino. Sim, sem dúvida. E claro, essa foi a chave também do meu sucesso, porque mais tarde dei o salto que precisava a nível físico e as coisas vieram-se a igualar. Chegaste ao Casa Pia, depois é no teu último ano de júnior, não é? Quer dizer, não sei se é bem júnior, mas é no último ano de formação, pelo menos. Depois saltas para a equipa principal logo a seguir. Sim, foi no último ano de formação. Fui para o Casa Pia com 17 anos e fiz o último ano de júnior. O Casa Pia, que estava na altura na terceira, não é? A nível sénior, estavam na distrital. Tu, o Zeca e o Pedro confundem-me sempre com os anos, pá. Um diz que é terceiro, outro diz que é, vocês confundem-me todo. Não, porque nós jogámos juntos o segundo ano de júniores no Casa Pia, e quando eles passaram nesse mesmo ano, ainda chegaram a fazer alguns jogos e se calhar fizeram pela terceira divisão do Casa Pia. Capaz. E eu só joguei no meu primeiro ano de sénior, foi o ano seguinte, e já foi na distrital. Assim foi o percurso. Quando te ligam do Real Massamá, tu estavas na distrital e o Real Massamá está na segunda B, como é? Já é semi-profissional, já é um salto muito interessante. Como é que te sentiste? Sentiste é fixe? Para lá? Sim, foi um salto, foi da terceira, porque nós tínhamos subido esse ano. Terceira divisão. Pá, malta, eu peço desculpa por isso. Não, a situação é que nós subimos nesse ano da distrital para a terceira divisão. Sim. E terminada essa temporada, eu tive a oportunidade de ir para o Real Massamá, que era um escalão acima, que era a segunda B. Sim. E é um escalão semi-profissional, digamos assim. E foi um salto interessante também, a nível de qualidade de categoria. Gostaste de jogar no Real Massamá? Para além de ter dado ajudado ao salto para o Sporting, foi uma boa aprendizagem. Como é que era o tipo de jogo na segunda B? É um jogo mais físico? É um jogo mais técnico? Como é que praticas um driblador e que és um jogador que gosta de jogar muito no partir para cima e desequilíbrios? Como é que é jogar na segunda B? Porque eu tenho a ideia que é muito mais físico, não é? Sim, é muito mais físico comparando às primeiras divisões, que claro. mais durinho, digamos assim. Que sim, durinho, puxadinho, rasgadinho, como diz cheinho, é rasgadinho. Também a nível de qualidade, não tem alguma diferença relativamente à época anterior que eu tinha jogado a nível distrital. Claro, os jogadores já, alguns tinham vindo de primeira divisão ou de segunda divisão, tinham jogado a nível sénior e notava alguma diferença aí também. Mas sinceramente aquilo que eu notei mais foi a aprendizagem que pude ter com o treinador Filipe Campos, como eu acabei de referenciar há bocado, porque foi um treinador que nos deu, pelo menos a mim, a nível tático, muito mais conhecimento e que me preparou muito melhor para depois o salto seguinte para o Sport. Como é que é o balneário? Tu chegas lá, tinhas 18 ou 19 anos, não é? Se fizer as contas mais ou menos. 19 anos. O balneário, normalmente, dessas equipas segunda vez já tens um misto de malta que quer subir e malta que está a descer, entre aspas, não é? Portanto, malta que está em fase final de carreira. E estes normalmente são aqueles gajos mais fechadinhos, mais rasgadinhos, mais que gostam de brincar e gostam de... Como é que é chegares a um balneário desse nível? É fixe? Sim, eu sempre tive sorte com os balneários que apanhei. Graças a Deus tive bastante bons companheiros, tanto no Casa Pia como no Massamá, ainda nessa fase, companheiros de equipa 5 estrelas, e eu posso dizer mesmo que no Casa Pia foi o balneário que eu tive onde fiz mais amizades e ainda hoje se mantém. Todos vocês dizem o mesmo, pá. Sim. Esse grupo foi incrível, incomparável mesmo. Nós ainda hoje fazemos jantares de Natal todos os anos
E epá, isso é incrível, passar tanto tempo de termos jogado juntos, mantém aquele núcleo que nos encontramos pelo menos uma vez por ano para celebrar o Natal, ou perto do fim de ano encontramos ali para fazer um jantar, isso é muito bom. E também no Real Massamá, algumas amizades em comum que tive, que conheciam bastante bem os jogadores que estavam no Casa Pia, outros até já tinham jogado no Casa Pia anteriormente. Sim. E são grupos muito familiares, são equipas que têm o seu trabalho fora do futebol, a maior parte dos jogadores, outros são jovens, ainda estudam, então há sempre ali uma mistura de aprendizagens, de jogadores que podem dar conselhos, jogadores que são mais velhos e te dão o caminho a seguir indicado, e isso é muito bom para o crescimento de um jogador. O Casa Pia tem muito esta, como o Real Massamá, né? O Casa Pia tem muita ligação a clubes da primeira divisão, né? O Setúbal, o Sporting, tinha o Sporting, o Massamá também tinha o Sporting, e o Casa Pia também vai tendo o Belenenses, vai tendo essas equipas, né? Isto também faz com que para além de teres o Casa Pia ligado claramente a uma escola, ligado a uma zona que a malta gosta, também te permite ter, eu não sei se na tua altura tinhas, mas lembro que havia muitos jogadores que vinham emprestados, chegou a estar lá o Jaló, chegou a estar o Varela, né? No Casa Pia, também te permitia ter este tipo de trabalho com jogadores que já tinham, que vêm de outras escolas, né? Também te ajudou a evoluir mais, não é? Sim, tens a oportunidade de trabalhar. Eu tive essa oportunidade também no Massamá, no ano em que estive, havia o projeto com o Sporting. Sim. Também estavam lá 7 jogadores da formação do Sporting, faziam a transição de júniores para séniores. Quem é que apanhaste? Tive o Diogo Rosado, o Diogo Amado, André Dois Martins. craques. 2 não, eram todos. São todos. Mas não é isso, mas o André Martins, a malta chegou a um patamar razoável. Agora o Diogo Rosado, ainda falava aqui no outro dia dele com o Rui Fonte, que também é mais ou menos da tua geração, não é? Exato. E ele, falámos do Diogo Amado, do Bruno Amado, do Diogo Rosado e do Amado. E o Amado foi jogando e jogou no Estoril e fez uma carreira, pronto, agora está nas Arábias, mas o Diogo Rosado passou ali um bocado pelo Feirense, mas passou muito ao lado daquilo que era aquilo que eu achava que ia ser a carreira dele, porque era aquele número 10 na academia do Sporting que mais me fazia lembrar a escola Rui Costa e aquele tipo de jogador Sim. De rasgar entre linhas e fazer aqueles passos rápidos e sair rápido no primeiro toque e abrir o jogo completamente. Não havia muitos a fazer aquilo, não é? Sim, tecnicamente era um jogador incrível. Nós tivemos a oportunidade de desfrutar com ele esse ano lá no Massamá e era um jogador com atributos espetaculares que, pronto, isto infelizmente nem sempre as coisas correm, se calhar, ou podia ter chegado a um patamar muito superior, sem dúvida, mas por uma razão ou por outra não terá tido essa oportunidade. Agora, que era indiscutível a qualidade de todos eles que lá estavam, emprestados pelo Sporting, tínhamos uma equipa excelente, sem dúvida. Isso é uma coisa engraçada, e tu fizeste uma carreira super interessante, e ontem falávamos com o David e falávamos que às vezes a malta tem a ideia que se não fizes uma carreira como a do Ronaldo, como a do Bernardo Silva, que é tudo carreiras fracas, tens uma carreira porreiríssima com o Deportivo, que é um histórico da Espanha, jogaste pelo Mallorca, que é um histórico, jogaste pelas equipas de Bucareste, que são históricos europeus, portanto é uma carreira altamente. Mas há uma pressão muito grande em que eu perguntava isto também ao David, não é fácil tu seres jogador de futebol e vives com a contínua pressão de que só ser bom e só trabalhar muito não chega, não é? Às vezes é preciso a sorte do agente, a sorte do não ter lesão, a sorte do olheiro, a sorte de tanta coisa, que é muito complicado gerir isso, não é? Eu sou, sem dúvida, 100% a favor disso, porque o futebol é preciso muita sorte. Muitas vezes a carreira não é o espelho daquilo que é a qualidade do jogador. Isso. Muitas vezes a carreira não reflete aquilo que é o talento que o jogador tinha e é muito uma questão de oportunidades, é muito uma questão de fazeres o correto e tomares a decisão certa na altura-chave da tua vida. Esses momentos marcam a diferença depois no que vai ser a tua carreira e de como as pessoas vão olhar para aquilo que foi a tua carreira. E sem dúvida nós não podemos estar a olhar para o lado, para aquilo que é a carreira dos outros, como estavas a dizer, não nos podemos estar a toda a hora a comparar o que podia ter sido a minha carreira relativamente ao talento que eu tenho, comparado à carreira que o outro tem, o talento que ele tem, isso é impossível de fazer. Agora, é o que eu digo, é aqueles momentos em que tu tomas a decisão de assinar por um clube ou não assinar por outro, que mudam completamente o treinador, não é?
o treinador que aposta em ti ou não aposta em Ah, ti, a gestão desportiva de um clube que te deixa fora e que não és opção, ou que claro, perdes um ano por uma lesão, tanta coisa que influencia, que não podemos olhar para trás e pensar o que é que podia ter sido a minha carreira se isto não tivesse acontecido ou aquilo não tivesse claro, acontecido. É fazer claro. o melhor que podemos, aproveitar os momentos e os anos que o futebol nos dá e divertirmos com isto, porque é curta, é E mesmo assim, curta, a não é? carreira é muito curta. É uma chatice. Sim, quem me dera poder jogar muito mais anos, isso era o desejo meu e de todos os Ainda jogadores. tiveste a jogar a bola como te divertias quando eras no Estrela e no Casa Pia? Não, eu acho que é diferente, é diferente. Acho que sim, acho que o prazer de quando és criança e a maneira como vês o futebol é bastante diferente de quando és miúdo, quando tens 10 anos, 11 anos e tens aqueles ídolos do futebol e olhas para o futebol apenas como jogar a bola, do que Isso. quando vês como um desporto que muita coisa está envolvida, além do talento do jogador e da diversão. Acho que é bastante diferente isso. Isso é engraçado. Diz uma coisa, tu és daqueles que têm assim, aquele sentimento escondido de um pouco de desilusão com o futebol, que não é o futebol de rua, é o futebol que é um negócio, é um futebol que há muitas coisas acontecem que tu não controlas, em que é um futebol em que a malta gera coisas de forma estranha, em que se queimam carreiras por coisas que tu não tens nada a ver. Esse futebol desilude-te um bocado, é um futebol que desiludiu comparado com aquilo que tu gostavas quando eras miúdo e quando Sim, colecionavas camisolas e esse tipo de coisa. exatamente. Desilude-me bastante porque eu acho que o jogador deve ser avaliado única e exclusivamente pelo seu talento e o rendimento que dá à equipa, o que nem sempre acontece. E já aconteceu comigo em algumas situações, já vi casos de colegas em que aconteceu isso, de carreiras a serem completamente queimadas, jogadores a não terem as oportunidades que merecem, e isso é um pouco triste numa carreira que, como eu digo, é curta, e às vezes acontece este tipo de situações durante um ano, dois, e a carreira desse jogador muda completamente, o futuro que ele poderia ter muda completamente, e isso é triste acontecer, porque é um bocado, entre aspas, destruir aquilo que é o sonho desses jogadores que tinham qualidade e que muitas vezes é retirada essa possibilidade. Sabes que eu dizia ontem a um convidado que não posso revelar aqui ainda que, Uhum. que eu gostava de ter vivido na época do futre, na época Porque do futebol, pá, partilha a loiça, parte na cueca, dribla quatro gajos, mete na linha, vem para trás, vai para a frente. Pá, aquilo era um brutal. Completamente anárquico em algumas situações. Eu via o futre ir buscar bolas à bandeirola de canto da linha de fundo da equipa dele, né? Portanto, um gajo que é extremo. sim, Mas era sim. um futebol em que pá, eu não sei porque, eu tinha a ideia que a malta em campo se divertia à brava, man. E eu hoje não Sim, sinto isso em todo lado. Sinto muito mais uma profissão, é isto, é tanta coisa, é tanta comunicação, é tanta amarras e isto e aquilo, e agentes e os diretores de comunicação, e tu não podes dizer isto, podes dizer aquilo, eu vou falar, é lá. exato. Eu penso que a pressão hoje em dia é maior nesse sentido, é exigido muito mais aos jogadores e a parte de fazermos aquilo que realmente gostamos dentro de campo fica um bocado posta de lado ou é condicionado. Acho que é um bocado por aí. Olha, quantas vezes é que olhas para a televisão e vês um gajo a jogar a bola e dizes, pá, como é que este sapo que tem 2 tijolos nos pés joga ali? Pá, e eu não jogo. Acontece de vez em quando, é normal, mas fazemos as nossas comparações dentro da nossa cabeça quando estamos a ver um jogo, mas é tal e qual como eu digo, não podemos olhar para o lado, temos que olhar para nós e ver aquilo que é a nossa carreira sem nos compararmos aos outros, porque ficas dentro de uma frustração que nunca mais acaba. Olha, jogava, como eu dizia ao Jordan, jogava a 6. Eu era o William Branco, lá na minha terra. Recuperador de bolas. Jogava, saía a jogar e tal, tocava a bola fácil. E optei por não seguir, apesar de tive possibilidades de jogar ao nível mais alto, profissional e tal, mas depois optei por não seguir. Por causa disso, por causa do futebol que eu achava que não era um futebol que eu queria. Eu gosto de me divertir a falar futebol, gosto do futebol brincalhão, mas não gosto desse negócio. Entretanto, havia sempre um gajo que chegava a 6 e eu todo o respeito por ele, abração, que era o Fernando Aguiar, que jogava no Benfica, chegava a 6 e eu dizia assim, o Fernando Aguiar é aquele gajo que faz qualquer jogador acreditar que pode ser profissional do Benfica.
Pá, com todo o respeito pelo Fernando Aguiar, mas era assim uma coisa que não me fazia sentido nenhum no futebol, pá, para mim, com todo o respeito. Mas é aquilo que eu digo, nem sempre nós olhamos para os jogadores de futebol, muitas vezes todos têm que ser tecnicistas, saber tratar bem a bola, o que nem sempre é assim. Há o Mas caso o de muitos William e o jogadores, Busquets tratam bem a bola naquela posição, pá. sem dúvida, sem dúvida, mas há muitas vezes aqueles jogadores que têm um trabalho completamente diferente dentro de campo, que não é aquele jogador que a maior parte do pessoal olha e admira, mas tem um trabalho fundamental naquilo que é o desempenho de uma equipa e que é o que as equipas precisam muitas vezes, que é o trabalho sujo, é o trabalho de destruir, isso também é importante muitas vezes. Os feijos, não é? Os feijos da vida. E eu gosto tanto do Fejo. Apesar de ele ser do Benfica. Sim, mas lá está. São jogadores que são necessários muitas vezes, que são destruidores, que são agressivos, e isso também é necessário numa equipa de futebol. Dão consistência a uma equipa. Olha, tu apareces no Sporting e eu tenho a ideia que também beneficiaste, entre aspas, não é? Entre aspas, da boa relação que o Real Massamá tinha com o Sporting. Porque, eu estou só a adivinhar, né? Mas como havia mais olheiros do Sporting, havia os jogos do Massamá por causa dos jogadores do Sporting, tinhas ali uma boa montra para te mostrar. É muito nessa onda, depois fazes grandes jogos no Real Massamá, isso não há dúvidas. Exato. Quando te ligares é para o Diogo, vais ali para o Sporting, ele aqui porque joga ali na primeira divisão. Não, mas ainda por cima tu és sportinguista, não és? Não é? Diz lá. Esse é um tema que eu não vou entrar agora. Não, mas é um bocado estranho, porque eu, lá está, tinha o sonho ainda de poder alcançar um nível elevado no futebol português, chegar a uma primeira liga. Achava que tinha condições para isso, era a conversa que eu tinha muitas vezes com os meus colegas, quando me perguntavam o que é que tu ainda queres fazer com o futebol. Muitas vezes falava com a minha mãe que não queria trabalhar, queria apostar tudo no futebol e achava que ainda ia dar qualquer coisa. E, claro, essa oportunidade surgiu e aí é quando tu tens a noção que podes conseguir aquilo que é o teu sonho, que é fazeres aquilo que gostas, que é jogar futebol e viveres disso. Essa oportunidade surgiu quando eu tinha 21 anos no Real Massamá, lá está, e lá, eu beneficiei, sem dúvida, tenho a certeza que sim, porque apesar de ter feito uma boa época e ter feito bons jogos pelo Real Massamá, o facto de eu estar nesse clube que tinha o protocolo com o Sporting ajudou-me muito, porque eles andavam a observar os jogadores que pertenciam aos quadros do clube e os meus bons desempenhos saltaram também à vista, porque eles estavam lá toda a hora e acompanharam também o meu crescimento. Engraçado, tu chegaste à primeira equipa do Sporting e a maior parte desses teus colegas do Massamá não chegaram. Sim, é verdade. É quase irónico, não é? É verdade, eu tive a oportunidade de dar esse salto logo no ano a seguir e eles mesmo pertencendo ao clube ainda ficaram mais alguns anos emprestados. O André Martins ainda regressou. Sim, e fez uma grande época. Sabes que o André Martins, eu acho o André Martins parecido contigo, fisicamente. Eu, quando estava no Real Massamá, era o que eu transmitia aos meus colegas. Para mim era o jogador com mais pezinhos dos que estavam no Real Massamá. Sim. E com mais qualidade. Era a minha opinião pessoal. Sim, sempre, joga muito. Joga muito. Sempre demonstrei isso, sempre tive esta conversa com ele. Para mim, é um jogador incrível. Não entendo esta era... Não entendo. Lá está, são as oportunidades, as tais oportunidades. Pá, desculpa lá, mas depois temos lá gajos que nem no Fofó jogavam, pá, como diz o Gonçalo. Como é que é possível? Eu tive a oportunidade também de jogar no Sporting B e conhecer alguns miúdos que estavam em processo de transição dos júniores para séniores e qualidade não falta ali. Claro. É uma questão de apostas e de dar oportunidades aos miúdos, talento não falta. Olha, tu chegaste ao Sporting e eu já não me lembro com quem era, mas eu vi o teu primeiro jogo em Alvalade ao vivo. Lembro perfeitamente. Portanto, já não me lembro qual é que era a equipa que estavas a jogar. Mas lembro de ter visto o primeiro jogo. Nacional da Madeira? É capaz, acho que sim. Mas não interessa, mas lembro do jogo. E eu senti que tu estavas bem, mas sentias-te nervoso. Sim. Nervoso não é nervoso, é claro que qualquer é nervoso, mas querias fazer bem as coisas, sentias que havia aquela pressão de querer fazer bem a primeira e a segunda e sentia-te um bocado preso, depois acho que foste libertando um bocado. Aquilo mexe, quando tu estás para entrar naquele estádio, que é o melhor estádio do mundo, fiquei claro, quem nunca lá foi tem que lá ir.
é muito mais bonito por dentro do que por fora. Quando tu estás a preparar-te para vestir e entras, e agora sem brincadeiras, o estado do Sporting, do Benfica, do Porto são absolutamente fantásticos do ponto de vista da acústica. E os adeptos do Sporting, quando não andam a fazer outras coisas parvas, são os melhores adeptos do mundo. Aquilo mexe contigo, não mexe? Não há forma de não mexer contigo. É impossível não mexer. Eu, pelo menos, falo por mim, eu estava todo cagado, digamos assim. Já te tremia as perninhas todas, não é? Tremia por todos os lados, é aquela coisa de queremos mostrar que somos bons, que servimos para aquilo e não querer decepcionar as pessoas que nos estão a acompanhar e que estão a ver o jogo no estádio ou desde casa, que são os teus familiares, os teus amigos, que sabem como tu jogas e que tu podes não dar essa imagem ou as coisas não te correrem bem. Porque uma das coisas também que no futebol nós temos é não podemos corrigir as coisas que fazemos. E isso é um bocado complicado, porque um cantor, por exemplo, grava a sua música, não gosta desta parte, corta, volta a gravar, pode corrigir sempre aqueles momentos e lançar para o público como quer. Falhaste o passo, falhaste o passo. Falhaste o passo, falaste o gol de baliza aberta, falhaste, não tens hipótese de emenda. E isso é aquilo que também dá aquele sabor ao futebol de nervosismo, de ansiedade, deixa-te ali sem saber o que é que vai acontecer e dá essa motivação também. Se tivesses que tu jogaste no Sporting 15 ou 16 jogos, não é? Tu sentes que chegaste ao Sporting demasiado cedo ou com um clube demasiado instável, porque é na altura do Maniche que também estava um clube instável. Sentes que se calhar se tivesse chegado noutra fase podias ter dado mais? O Sporting podia realmente ter usado muito mais do teu potencial, porque depois, por exemplo, eu lembro-me com o Jorge Jesus, em que tínhamos o Gelson e tínhamos os jogadores também não muito desequilibradores, o Sporting já apostava mais nisso. Achas que na fase em que tu entraste era um clube demasiado instável para um miúdo com 21 anos que precisava de estabilidade? E eu não preciso que tu rasgues o Sporting, é só do teu ponto de vista pessoal, percebes? Não, eu lembro que a instabilidade nessa altura era grande. A luta até nesse ano que eu estive lá, que foi 2010, fiz a época completa, sim, foi pelo terceiro lugar e não foi um ano nada fácil do ponto de vista desportivo. Mesmo do ponto de vista dos dirigentes e do presidente e tudo isso, houve ali bastantes complicações, com trocas ao meio da época, treinadores, tudo. E a estabilidade não era a melhor para aquilo que eu pretendia, que era fixar-me na equipa, ter um espaço e ir ganhando a pouco e pouco e desenvolver-me como jogador e ir ganhando o meu lugar. Agora, que isso também pode ter sido um ponto benéfico, sem dúvida, porque se não tiveres esta instabilidade, se não tiveres esta falta de resultados, também é difícil aparecer essa oportunidade para os mais jovens, às vezes. Claro. As coisas estão a correr bem demais, a equipa vai em primeiro lugar a ganhar todos os jogos e é mais difícil entrar, não é? Às vezes pode não ter aquele espaço, mas não sei como é que teria sido se a medalha tivesse sido ao contrário, se a equipa tivesse muito bem e a ganhar tudo, se calhar também teria tido as minhas oportunidades. O que é certo é que eu acabei de fazer ainda bastantes jogos esse ano e foi bom para mim a nível pessoal. Primeiro gol, com aquela camisola que é a melhor do mundo. O primeiro gol foi contra o Levski, de Sofia. Isso. E então? Para a Liga Europa. Esse foi incrível, hein? Inesquecível, é incrível. É um gol que marca o início da minha carreira, digamos assim, a nível profissional, porque foi o meu primeiro ano como profissional. E foi ainda por cima numa competição europeia. Deixou-me muito orgulhoso. A minha família toda a felicitar-me. É uma sensação indescritível mesmo. Olha, tu como é que é passar, porque eu acho que a malta ainda hoje te conhece, Diogo Salomão, o nome de Diogo Salomão ainda é muito conhecido hoje pelo facto de estar ligado ao Sporting, não quer dizer que a tua carreira depois disso não seja de louvar, mas mesmo os jornais, com todo o respeito que eu tenho por outros, por exemplo, ninguém fala do Zeca passado do Panathinaikos para o Copenhague, o que é uma verdadeira parvoíce, porque é um jogador incrível. Paulo Varandas, por amor de Deus, como é que é possível, Varandas? Como é que tens o Zeca a jogar no Copenhague e tens o Dom Biá a jogar? Pá, por amor de Deus. Enfim, mas tu, cada vez que mudaste de clube, passaste quando estiveste no Deportivo, e depois passaste para a Roménia, os jornais vão seguindo muito isso. Sentes que o ano de Sporting, na realidade, independentemente de ter jogado mais ou menos em algumas situações,
é um ano que é fundamental para que hoje não consigas ter uma carreira super interessante e tenhas um respeito por parte da comunidade futebolística? Sem dúvida, sem dúvida. Lá está, esse é um dos momentos chaves da minha carreira em que eu tive a oportunidade de ir através do Costinha, que era o diretor desportivo sim. na altura, e a ideia do Sporting era fazer um contrato e emprestar-me ao Círculo de Cruz, que era um dos satélites do Sporting, e eu estava tão focado e queria tanto, era tão ambicioso, que eu falei com o Costinha para me deixarem fazer a pré-época, para falar com o treinador, que era o Paulo Sérgio, e achava que tinha qualidade para ficar naquela equipe. Estas foram as minhas palavras com o Costinha, e ele ficou assim um bocado admirado. Como é que este puto chega aqui e está-me a pedir isto? Não tem noção das coisas que está a dizer, ok? Foi um bocado esta a expressão dele, mas lá me ouviu, falou com o treinador e tive muito bem na pré-época. Estava numa das melhores fases da minha carreira até hoje. Penso que foi tanto esse ano do Sporting como no ano a seguir do Deportivo, foi um dos melhores momentos da minha carreira. Esses 2 anos penso que foram dos melhores momentos da minha carreira e então as coisas correram extraordinariamente bem e tive essa oportunidade de ficar no plantel. E o facto de ter feito 17 jogos, penso que foram 17 jogos ainda nesse ano no Sporting, marca toda a diferença naquilo que é a minha carreira e naquilo que são as oportunidades a nível de clubes que eu venho a ter posteriormente. Claro. Olha, e mais fama? É difícil lidar com isso. Estás habituado a ir de carro para o Real Massamá e de repente começas a ir de carro para a Academia de Alcochete. Mexe contigo? É difícil manter-te fora desse mediatismo que o futebol ainda tem para os grandes em Portugal? A mim, sinceramente, não me alterou muito enquanto pessoa. Eu sempre fui bastante tranquilo, sempre soube distanciar bem as coisas e apesar de ter tido esse crescimento na minha profissão e ter um reconhecimento muito maior, não me alterou em nada enquanto pessoa. Continuava a mesma pessoa, com os meus amigos, a respeitar tudo e todos, que é assim que as coisas têm que ser e é assim que ainda sou, hoje em dia. Beleza. Olha, para seres emprestado ao Deportivo, como é que soubeste que ias ser emprestado? Como é que foi a conversa contigo? A conversa foi com o treinador, com o Coceiro, que era o treinador no final da temporada. O Paulo Sérgio já tinha saído, entretanto entrou o Coceiro no final para os últimos jogos e ele é que me transmitiu a intenção da direção, que era emprestar-me um ano. Ainda não havia um clube definido para eu ir, mas tanto o Sporting como a agência que me representava desportivamente nessa altura, que era a Gestifoot, começaram a trabalhar nisso e a melhor decisão entre as que eu tinha foi o Deportivo. Foi aquela que eu quis agarrar, porque também procurava uma aventura no estrangeiro, digamos assim. Uma aventura e um futebol diferente. Sentias nessa altura que esse ano de empréstimo seria só um ano e depois que voltavas para explodir outra vez? Ou há muitos jogadores nos clubes que são emprestados continuamente. Qual é que era a tua sensação? Que ias ter o teu espaço no Sporting? Ou que ias entrar em fase de empréstimo após empréstimo e até um dia acabares o contrato? Eu queria ficar, essa era a minha intenção, era ficar no Sporting, porque sabia que era o sítio ideal para eu crescer enquanto jogador e que me dava todas as condições, porque as condições que o Sporting tem para oferecer aos jogadores são incríveis, tanto a nível de estrutura da academia, de material, é absurdo aquilo que os jogadores têm ao seu dispor para meterem em prática o seu futebol e era essa a minha intenção, mas uma vez que não era a ideia do clube, então tive que ver uma melhor opção para o meu futuro. E a minha saída também para o Deportivo foi outro dos momentos chaves. Veio a ser o clube que mais tive prazer em jogar futebol, porque foram 4 anos de ligação, todas elas por empréstimo, mas que foi um clube que marcou a minha carreira e que mais tarde, quando eu falo de futebol, o Deportivo vai ser sempre a primeira imagem, porque foram anos incríveis que eu vivi lá. Tu jogaste, sei lá, 50 ou 60 jogos pelo Deportivo, perdi as contas, entre as duas fases, talvez 60, 70 jogos. Tu jogaste muito à bola em Espanha, Diogo? Sim, a Espanha foi partias a louça toda. E os gajos gostavam do teu futebol. O Deportivo, que é um histórico, né? A malta gosta de futebol à brava naquela zona. Exato. Os adeptos são muito exigentes, porque eles estão acostumados a voos altos, digamos assim. Estão habituados àquele Deport dos anos 2000, que era Super Deport, se chamava. Sim, o Super Deport. Pauleta, não é? Tinha aquela equipa Pauleta, Jorge Andrade.
Jorge Andrade, Macai, Ok, sim. Cristã, Uma equipa fantástica. Mauro Silva, Bebete e essas coisas todas. E então a exigência ali por parte dos adeptos é enorme, mas eu tive uma equipa muito boa também que tinha acabado de ser da Primeira Liga, jogadores de nível extraordinário, como é o caso do Guardado, Valerón, Manuel Pablo. E tu ainda jogaste com o Valerón, não é? Valerón, sim senhor. Que Craque. que jogador. Mágico da bola. Como é que é possível? Eu acho que se um dia treinasse com o Valerón, eu ficava só sentado a olhar. É o que dá vontade de fazer, é parar o treino e vê-lo a jogar sozinho. Que jogador incrível, pá, forro. Eu, quando fui para lá, o Zapatero, não sei se lembras do Zapatero. Sim, Zapatero, sim, para o Sporting, sim. O Zapatero falou comigo e disse-me: Salomão, se estiveres apertado, se tiveres algum problema, Passa para o Valerón. Dá a bola a ele que ele resolve sozinho. É isso, pá, que jogador incrível, mano. Era impressionante. Um apaixonado pelo Depor. A facilidade que ele tinha em colocar-se em campo, em ter a decisão certa antes da bola chegar, era impressionante. A qualidade de passe, o último passe, a decisão era impressionante. Ele jogava a andar, ele não precisava É isso, pá. Olha, ele com as suas diferenças, era um jogador. Eu lembro quando apareceu o Golial no Benfica, eu achava que o Golial tinha assim muito daquele estilo de jogar rápido, inteligente, de jogar fácil, de tocar bem a bola. Pá, o Valerón era uma coisa absolutamente incrível. No Norte nós chamávamos do Valerón. Sim, mas é impressionante a qualidade que o Valerón tinha. De outro mundo mesmo, foi aí, e é quando tu te das conta do que ainda tens para crescer, porque vês coisas que nunca viste antes no futebol. É impressionante. E tu chegaste a partilhar com o Bruno Gama? Bruno Gama também, exato, tinha vindo do Rio Ave. Outro que também tinha tudo para ser um explodir. Quando ainda jogou, acho que ele teve no Europeu de Sub-17, em 2013, não me lembro. Exatamente. Ele teve era mais novo, tinha 14 ou 15 anos, não é? Teve num dos europeus e teve uma boa prestação. E esse ano compartimos também o balneário no Depor, em que ele fez uma época extraordinária também. E foi um jogador fundamental também nessa equipe. Como é que é o estádio do Depor? É o Riazor, não é? Riazor. Como é que é estar no Riazor? O ambiente é espetacular. Esse ano que nós estávamos lá, tínhamos 25 mil sócios, ou seja, todos os jogos tinham 25 mil de média no estádio. E era a jogar contra o último lugar na segunda divisão, não contava. Sempre casa cheia. É pena o Depor, eu agora não sei como é que eles estão, para ser honesto, não tenho seguido muito, mas é pena o Depor ter caído, deixar de ser aquele que era o Depor da 2000, né? O Depor da geração, quando o Valerón estava a aparecer, aquela geração que jogava um futebol brutal, mano, uma coisa incrível. Um ambiente fantástico no Riazor, que como a malta dizia, chegavas lá e entravas a perder. Nessa altura era, sem dúvida. Já entravas em campo a perder 1-0, o adversário já estava derrotado logo aí. Olha, tu depois voltas ao Sporting, vais para a B, portanto ficou claro para mim que o Sporting não ia apostar em ti, e voltas ao Depor em 2014. Mas depois não ficaste lá, porquê? Quando voltei ao Depor? Sim. Tu que depois vieste para o Sporting B, voltaste ao Depor emprestado e depois ficaste lá essa temporada e depois sais a contrato, acaba o teu contrato também do Sporting, não é? Não, eu tive esse empréstimo em janeiro em que regressei ao Depor, na segunda divisão, e foi quando tive a lesão, lesionei-me em passado 4 jogos, cheguei a fazer 4 jogos, verdade. E tive uma lesão do joelho, ligamento cruzado, em que perdi o resto da época. E depois acabaste o contrato com o Sporting esse ano? Tinha mais 1 ano de contrato ainda, fiz a recuperação metade em Espanha e o final de recuperação em Lisboa. Não, ao contrário, os primeiros 3, 4 meses recuperei em Alvalade, que foi onde tinha feito a operação, e depois é que fui para o Depor já na temporada 14-15, exatamente. Romper o ligamento é das lesões, e eu rompi o ligamento, apesar de, não estou a querer comparar contigo do ponto de vista de futebol, mas é uma lesão assustadora, não é? Tu tens muito, é muito difícil tu gerires o medo da recuperação dessa lesão, não é? É horrível. Eu levei 9 meses até conseguir jogar.
E lembro-me nos primeiros treinos, as primeiras bolas que eu recebia e que comecei a treinar com o grupo, em que sabia que ia ter contacto ou que alguém estava a chegar perto de mim para tentar roubar a bola. Tu tens medo, não é? Medo completo. Então, quando vinham os jogadores nas minhas costas, eu tentava logo tocar de primeira para livrar-me da bola para ninguém me tocar. Passavas ao Valerão, não é? Passava ao Valerão, olha, safa-te tu aí. Não, mas é a primeira sensação, porque o medo é incrível, porque a recuperação é tão difícil, são tantos meses para tu te voltares a sentir jogador, porque enquanto estás naquela fase de recuperação, tu achas que nunca mais vais jogar a bola, porque são dores por todos os lados, então, é muito trabalho de ginásio, é muito trabalho de recuperação, que quando tu te vês numa fase já quase a entrar com o grupo e a poder participar em jogos, ainda estás com aquele, mentalmente ainda estás naquele estado em que queres te proteger um bocado. Sentes que recuperaste 100% ou algum do teu futebol ficou quando te lesionaste? A mim custa-me a crer que alguém se recupera 100% e que volta a ser o jogador que era antes da lesão, quando se trata de um ligamento cruzado, mas... É difícil, não é? Parece-me difícil, mas há casos de jogadores, e conheço alguns com quem já falei, partilhei histórias da recuperação deles e tudo isso, e dizem que não sentem nada ou que quase nem sabem qual é a perna que têm operada. Tu sentes? A mim, sim, custa-me a crer, porque a biomecânica, digamos assim, da perna muda por completo. Tens uma perna nova, em que tens de te adaptar, o ligamento não está, é um tendão que está a fazer o lugar do ligamento. Sim. E então parece-me impossível não se sentir nada, mas há jogadores que dizem que recuperaram a 100%. Que me como é que é a vez com isso, Diogo? O que é que tu sentes quando estás a jogar, por exemplo? O que é a diferença do teu futebol hoje do que era? Tu antes eras muito, eu acho, e agora vou dizer-te como adepto, acho que antes eras muito mais explosivo, agora perdeste um pouco da explosão, apesar de teres a técnica. Isso tem a ver com o joelho ou tem a ver com o facto de mudares o teu futebol? Pode ser vários fatores a influenciar, pode ser a lesão que tive, pode ser a fator idade também, que vai avançando, a explosão também se perde um bocado dos jogadores, conforme a idade vai passando, e pode ser uma adaptação do futebol, porque vês o futebol de forma diferente, queres controlar melhor os tempos, não vais como antigamente ia à louca para a frente e perdes 1000 bolas porque queres ir 1 contra 1 e tudo isso. E hoje em dia penso melhor também o futebol e tenho mais calma nos momentos de decisão, e isso também pode influenciar um pouco a forma como jogo e essa explosividade não ser tão evidente. Mas quando estás a jogar, sentes alguma dor? Ou sentes alguma... Dor não diria dor, porque mas é diferente? Sentes uma diferença no quando jogas agora do quando jogavas antes da lesão? O que eu noto principalmente é a nível de recuperação. O pós-jogo, durante o jogo não sinto nada, mas a seguir ao jogo há sempre aquela dorzinha que fica. Há quem tenha também nas mudanças de temperatura. Eu é mais nas mudanças de temperatura, mas eu também não jogo a alto nível, mas quando fica, por exemplo, vento, quando está de chuva, por exemplo, dói-me. Chuva, exatamente. Há jogadores que dizem que é quando está frio ou quando está sol e depois vai mudar a temperatura, vai começar a chover, também sentem. Isso eu por acaso nunca relacionei com isso, mas o que tenho mais dificuldade é na recuperação depois do jogo, sente sempre aquela dorzinha que fica sempre do esforço dos 90 minutos, é mais por aí. Olha, para o Mallorca, como é que é? O Mallorca estava onde? Estava na segunda liga na altura? O Mallorca estava na segunda liga, com um projeto interessante para subir, não é? Para subir. Gostaste de lá estar? Gostei do clube, das condições do clube, mas não foi a cidade que eu mais gostei de... Uma ilha, aquilo é uma ilha. Podia ser uma ilha em que vivesse muito bem. Gostasse, mas é tropical, não é? É um tempo esquisito, pá. O tempo ali é esquisito, mas é muito bonita a ilha, sem dúvida. Tem praias incríveis, mas não foi a cidade que mais me chamou a atenção ou que eu me sentisse mais em casa das que tive. Tu assinaste por quantos anos? No Mallorca assinei por 2 anos, quando assinei pelo Mallorca. E saíste ao final de um porquê? Por causa disso? Ou porque tinhas uma proposta vantajosa ou porque a proposta da Romênia era vantajosa? Saí ao final de 1 ano e meio porque descemos de divisão. Ou seja, eu fui em janeiro para o Mallorca. Sim. Fiz 1 temporada e meia e no fim dessa temporada e meia nós tínhamos acabado de descer a divisão para a segunda B. O plano não saiu como era a perspectiva. Saiu furado completamente, não é? Saiu furado com aquilo que eram as condições e aquilo que foi o investimento, não saiu como queríamos e fui para Bucareste, para o Dinamo. Brilhaste na Roménia? Posso dizer que foram as 2 melhores épocas desportivas a nível de números que tive. Fizeste o teu recorde de golos, 15, não é?
Não sei se é numa época, mas no total fazes 15 golos, que é o quando marcaste mais por um clube. Recorde de gols e assistências, não posso precisar se foram 15, acho que foi um bocado menos até, mas foi por aí. Foi um ano e meio que estive lá, foi brilhante. A malta adorava-te na Roménia, não é? Sim, tive um ano e meio lá, como estava a dizer, muito bom, em que as coisas correram muito bem e estava a ser uma ajuda preciosa para a equipa. Cantavam na bancada por ti, pá. De vez em quando, quando as coisas iam bem. Pois é isso, aquilo é um bocado, eu falava com o David, aquilo na Roménia é um futebol esquisito, pá. O futebol em si não é que é esquisito, mas os estádios é estranho, pá. E depois tu jogavas depois também jogaste no outro, não é? No Steaua, no Dinamo, são clubes historicamente complicados, não é? A massa associativa é complicada, é muito exigente, vais de um extremo ao outro muito rápido. Como é que se vive? E tu também só jogaste em estados complicados, jogaste no Riazor, jogaste em Alvalade, jogaste no Dinamo, todas as comidas a dedo, pá. Como é que é jogar na Roménia? Como é que é jogar com esta pressão daqueles estados que por vezes são quase a roçar o agressivo? Mas essa ideia que nós temos é um bocado errada, porque isso acontece muito. Os adeptos são bastante fervorosos e jogos quando são entre os dois clubes grandes, que é o Steaua e o Dinamo, é incrível o ambiente do estádio, mas depois também se perde um bocado porque vais ver um jogo contra as equipas que estão em últimos lugares e isso, equipas mais baixas, e não há tanto esse ambiente. Agora, há uma grande pressão, principalmente eu senti isso no Dinamo, porque os adeptos são mais exigentes em conseguir fazer as coisas bem, que nós tínhamos a luta pelo play-off e que não conseguimos na última jornada, no ano em que lá estive. E lembro que chegaram aí mesmo alguns adeptos também ao estádio para nos puxar ali os cabelos e chamar-nos a atenção. Claro, aí sentes que há uma exigência grande. Mas não senti tanto isso, por exemplo, no Steaua. É uma equipa muito mais à vontade nesse sentido, sim, em que há menos pressão e que jogas mais à vontade. Mas corrige-me, não é o Steaua que não é mesmo o Steaua, não é o Steaua que teve aquele processo de separação entre as duas equipas, em que há um Steaua que joga na 4ª divisão, acho que é o Steaua, não é? Exatamente, é o Steaua. Steaua Bucareste, que é a equipa histórica, ficou na 4ª divisão. Isso. E entretanto eles fizeram o FCSB, que eles chamam FCSB, que é, pronto, eles dizem que é o Futebol Clube Steaua Bucareste e que está na primeira liga agora, que tem o mesmo dono e que tem as condições todas. E a última equipa foi largada lá na divisão de baixo. Foi isso. Olha, o que é que foste fazer para a Arábia? Para a Arábia Saudita, meu. Aquilo é um país, com todo o respeito, mas poça. É complicado. Um estilo de vida completamente diferente do que estava habituado. Nada a ver com Portugal, Espanha ou Roménia. É um mundo à parte. E não é por cima a Arábia Saudita, porra. Não, foram tempos difíceis ali, a nível de vida, lá está. Tive ali momentos complicados também porque tinha acabado de ser pai e as saudades de casa eram muitas e estava lá sozinho. Agora, essa oportunidade surgiu quando terminava o contrato no Dinamo e não havia solução para uma renovação e o clube que estava interessado na Arábia, o treinador era romeno, tinha boa ligação com o treinador do Dinamo Bucareste e houve essa oportunidade de eu ir para lá, que foi uma aventura, digamos, interessante, também desportiva, mas a nível de vida não fiquei muito fascinado. Mas tu jogaste muito na Arábia, não jogaste muito, para não? Joguei praticamente todos os jogos, eu fui apenas fazer 14 jogos. Pronto, é isso, talvez depois. Em que não joguei 3 deles por ter-me ausentado, por ter sido pai, perdi ali 1 ou 2 semanas. Em que, pois é isso, eu olhei para os números, vi lá 10, mas 10 ou 11, não sabia se tinha jogado se era só para fazer 10 ou 11. Exato, eu fui para 14 jogos, que era o que faltava do campeonato. E entretanto perdi 2 ou 3 porque 1 ou 2 tinha sido quando vim a Portugal, por ter sido pai, e depois entretanto regressei. Voltaste logo a seguir ao Steaua? Porque gostas da Roménia? Sim, sem dúvida, porque também procurava estabilidade a nível de vida. Era uma cidade que já conhecia e que gostei muito de viver, foi Bucareste. Sim. E o Steaua também já conhecia o clube, muito boas condições, e achava que se pudesse jogar ali seria uma boa oportunidade para mim de continuar a minha carreira. Gostaste do tempo que lá tiveste? Não. Dito assim, claramente não, porque gostei, lá está, a nível familiar encontrei aquilo que procurava, tinha a cidade que eu acho
que era uma cidade boa para o crescimento da minha filha, que tinha acabado de nascer, mas que não foi o que eu procurava a nível desportivo. Não tive as oportunidades que queria e também aquilo que eu esperava de relação do tratamento comigo como jogador, do clube para comigo, não foi a melhor. E voltas a Portugal, Santa Clara. E Desculpa, vais para os Açores, não é? Exatamente, tenho a oportunidade de vir para Portugal, que foi a melhor decisão, sem dúvida. Mas isto é uma, entre aspas, uma merda, porque tu vens agora para Portugal e quando estás, tu vieste no mercado de inverno, não é? Exato. Futebol para. É verdade. Venho agora para Portugal à procura de regressar aqui aos jogos na Liga Portuguesa e tive a oportunidade de disputar 3. E pronto, entretanto temos esta interrupção que é necessária, digamos assim. Gostas de Santa Clara? Sim, até agora um clube que me tem tratado muito bem, um clube que me parece ser muito familiar, um ambiente muito agradável por parte dos companheiros, foi muito bem recebido e dos dirigentes, toda a gente tem estado a receber muito bem e espero ser feliz aqui também. Quantos anos de contrato tens? 1 ano e meio. Então, este meio ano mais a próxima época? Exatamente. Estás com 31, não é? 31 anos. Estás aí fortíssimo ainda. Pá. Olha, fazer 32 em setembro. Melhor gol da carreira? Melhor gol da carreira a nível de beleza pode ser o do Braga, contra o Braga. Aquele de calcanhar pelo Sporting. Sim. Estava à espera que dissesse esse. Não percebi? Estava à espera que dissesse esse. Não estavas à espera? Estava à espera. Sim. Penso que foi o gol que marcou a minha carreira e que muita gente ainda se recorda. E foi um gol diferente do habitual, muito bonito, e esse eu meto como o número 1. O gol mais idiota? O gol mais idiota? Quer dizer, nenhum de vocês tem golos pardos, só sou eu que marco golos pardos, é? Aqueles que faz 3 tabelas e vai para trás e vem e o gajo bate na cabeça e vai na barra e entra nas costas. Pô, não pode ser só a mim, não é? Que eu me lembro, não sei, mas sou capaz de ter um desses. Tinha que me opinar agora, mas deixa lá ver. Olha, momento mais difícil da tua carreira, se tirarmos a lesão, qual é que é o outro momento mais complexo? Aquele momento em que tu pensas, porquê é que eu estou a fazer isso? Tens algum momento desses? Momento negativo, tirando a lesão, pode ser as descidas de divisão que tive. É difícil? É muito difícil de gerir, porque é um ano, digamos, perdido, em que dás tudo de ti, a equipa dá o máximo e tudo o que fazes vai por água abaixo, não tens resultados desse ano. É bastante frustrante isso. Um jogador que já passou por isso sabe perfeitamente aquilo que eu estou a falar e é horrível. Tinhas feito alguma coisa diferente na tua carreira? Se pudesse voltar atrás? Sim, se calhar algumas decisões que tive teria mudado, não sei. Mas também não estou arrependido das que tomei. Nunca sabemos o que é que vai acontecer. Depois de tomares uma decisão, apenas tens de lidar com as consequências. É isso. Quem são as pessoas que mais te marcam no futebol? Aquelas que vais levar para a vida? As amizades que fiz, sem dúvida. São os jogadores que eu ainda hoje continuo a falar. Amizades que fiz, como por exemplo estávamos a falar antes do Casa Pia. Todo esse balneário que ainda hoje mantendo, acho que é das melhores coisas do futebol. É mais tarde recordar histórias daquilo que viveste e que foi um dos melhores momentos da tua vida, que é o futebol. Qual é que é aquele momento que mais te marca no futebol? Aquele em que tu arrepias-te só de pensar? Pode ter sido contigo, pode ter sido a ver. Qual é que é aquele que te arrepia todo se pensares agora? É o gol ao Barcelona, pelo Deportivo, que nos deu a permanência. Por tudo, pelo ambiente que estava no estádio, pela importância do golo, por ser um gol ao Barcelona, por estarmos a perder 2-0 ao intervalo com 2 golos de Messi e temos que empatar para não descer de divisão. Esse é um momento arrepiante da minha carreira. Como é que é jogares no mesmo relevado com o Messi e não tens a vontade só de sentar a olhar? O Messi para mim é o meu ídolo. No futebol hoje em dia, os jogadores que estão no ativo é o meu ídolo e é aquele jogador que eu mais admiro dos que estão no ativo. E ter a oportunidade de jogar contra ele não sei, tu quereres ver o que é que ele faz, aprender com ele e ao mesmo tempo saber que é notas, possível. Não é?
tirar notas, mas sabes que é impossível. Por mais notas que tu tires, nunca vais conseguir fazer o que ele faz. Porque Joga muito. é absurdo, é de outro mundo, não tem comparação ao que ele faz no futebol. Tanto ele como o Ronaldo. Eu meto os dois na mesma caixa, porque são jogadores que a nível de números não dão hipótese a ninguém. E a nível de consistência, que é aquilo que eu acho que é fundamental para decidir os melhores jogadores da história do futebol. Porque eles são os melhores, não só há 2 anos, há 3, são os melhores há 15 anos e com números que se distanciam dos outros. Quantas camisolas é que tens? Trocadas? Tu fazes coleção, portanto has de ter muitas. Pá, não tenho assim tantas, se calhar, tenho pá, umas 30 e tal, ou assim. Tem feito. Não, as jogadores têm muito mais. Eu fui trocando com alguns jogadores que admirava ou que me pediram também e tenho algumas para Qual é a mais especial? do Ronaldo. Ronaldo? Na época de 2012, 2013, que jogámos em Riazor e tive a oportunidade de trocar com ele a camisola no final do jogo. Essa é sem dúvida a mais especial. Diogo, grande abraço. Foi um prazer. Tudo Eu bom? tenho gostado. Hein? Foi muito bom. Um prazer. Agora diz ao Daniel, pá, aquilo é quase tão bom como isto. O que é que dizem os teus olhos? O que é que dizem os teus olhos? Grande abraço. Tudo bom, tudo bem. Um abraço.